A Câmara dos Deputados aprovou o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. A Mira Marques tem essa informação agora ao vivo para você, para todos nós. Olá, Mira, boa noite para você. Olá, Gilvan, boa noite a todos que acompanham o Jornal do Estado. Em agosto foi aprovado um projeto de lei que substitui o ICMS e o ISS pelo IBS, ou seja, o novo imposto que supostamente valeria para os dois. Na prática, isso traz algumas mudanças para a população, mas para conversar um pouquinho sobre esse assunto, para trazer mais detalhes, nós vamos conversar com o advogado tributário Ricardo Machado. Boa noite para você. Então, explica um pouco para a gente do que se trata essa substituição. Então, boa noite a todos. Na verdade, é uma proposta de reforma do nosso sistema tributário, né, um sistema tributário bastante antigo, data de 1960, né, então realmente havia necessidade de uma modernização. Dentre as mudanças surge o IBS, né, que é o imposto que une o ICMS e o ISS. São impostos que agregam o consumo, então que tem um impacto direto no bolso do consumidor. A realidade esperada por todos é que efetivamente o IBS venha com o propósito de diminuir a carga tributária no consumo, né? Para que o consumidor tenha uma certa folga do ponto de vista financeiro. Na prática, isso a gente não sabe se ocorrerá. Para você ter ideia, hoje o ICMS é um tributo cujas alíquotas variam aí de 17% a 20%, podendo chegar a mais do que isso em razão dos aumentos decorrentes da instituição dos fundos de combate à pobreza, que isso implica no acréscimo de 1% a 2% sobre o adicional dessas alíquotas. O IBS, por hora, o governo diz que pretende que tenha uma alíquota de 17,7%. Porém, isso será uma proposta do governo para o Senado, junto com o comitê gestor. Então, a gente ainda não sabe se realmente isso ficará em 17,7%, tendo em vista que os estados e municípios poderão aumentar essas alíquotas. Então, na verdade, tudo é muito novo, a gente vai precisar esperar para que a gente tenha efetivamente a exata noção do que isso melhorará ou não para o consumidor. É evidentemente que a reforma tributária, ela traz algumas situações em que você evita, pelo menos procura evitar, que a carga tributária seja onerosa, como, por exemplo, acabar com os impostos em cascata. Isso realmente a reforma tributária, o IBS, evita, tá? Assim como a não cumulatividade plena, ou seja, a possibilidade de creditamento. Agora, se isso vai realmente se transformar, né, por exemplo, a mercadoria no supermercado vai ficar mais barata, aí a gente não pode confirmar isso por enquanto. Teremos mais transparência, né? Como não teremos mais os impostos em cascata, o consumidor efetivamente ele vai ter a exata e precisa noção do quanto está pagando de imposto em relação àquela mercadoria que ele está comprando. Agora, afirmar categoricamente que nós teremos aí uma redução de carga tributária, isso ainda é muito primário. Existe alguma previsão de quando essas mudanças vão começar a ser sentidas pela população? Então, a previsão é que isso seja ao longo dos anos, né? O início será em 2026 até 2033. Então, o consumidor só terá efetivamente exata noção com o IBS em plena execução, que aí se dará apenas em 2033. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Realmente um tema muito complexo que precisa ser debatido com mais profundidade. Volto com você, Gilvan. Exatamente, Mira. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas informações.